Olá, meu nome é Laudicea, né? Sou professora de língua portuguesa. Já faz um tempo que postei vídeo aqui no canal, estava pensando até em cancelar, mas esses dias estava lembrando, né, que este ano haverá a prova SAEB. Então lembrei da época que fiz treinamento com as minhas turmas e eles conseguiram atingir a meta. Então o que eu fiz? Elaborei aqui um slide com 10 dicas. Foram mais, mas essas 10 dicas elas são bem essenciais, bem importantes, que apliquei e que deram certo, né? Espero com este vídeo ajudar os professores que estão aí, né, tentando de alguma forma conseguir esse objetivo com a sua turma. Então vamos lá conhecer as 10 dicas. Então, aqui no nosso primeiro slide tem 10 dicas que eu utilizei para a minha turma atingir a meta na prova SAEB. Então vamos lá as dicas. Primeira dica. Existe aqui esse livro Estratégia de Leitura. É a 6ª edição de Isabel Soler, 1998. Esse livro ele é muito bom, onde Soler ela diz que para cada aula de leitura devemos ter um objetivo. E eu misturava. E às vezes interpretação textual, com leitura em voz alta. E depois que eu comecei a ler esse livro e adaptei as minhas aulas de leitura, eu vi que os alunos eles conseguiam interpretar melhor. Esse aqui é o sumário do livro que eu peguei para vocês verem. Isso aqui dá um foco maior. Tem aqui o que é leitura, processo de leitura, leitura na escola, ler, compreender. Tem leitura em voz alta, leitura como pretexto, leitura por prazer. Então, tem vários tipos de leitura e para cada tipo de leitura tem um objetivo. E eu achei que a minha turma melhorou muito. Esse livro aqui também de Augusto Cury, Vá Mais Longe, Treine Sua Memória e Sua Inteligência. Ele me ajudou muito também. Tem dois trechos aqui que eu tirei do livro. Um está na página 43 e o outro na página 45. É um livro bem pequeno, ele tem poucas páginas. O preço também é muito bom. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para alcançá-lo. Então, eu trabalhei muito os fracassos dos alunos em sala de aula. E o outro trecho foi fazer resumos até dar um desgaste cerebral. Mas depois nossa mente fica espertíssima e antenada. O que eu fazia? Trabalhava os escritores durante a semana e no final da semana eu fazia um resumo. No início parece algo que não está surtindo efeito, mas com o passar do tempo você começa a ver os avanços dos alunos na compreensão textual. Outra coisa também que eu fazia é levar textos reflexivos para a sala de aula. Iniciava a aula com um texto falando sobre a família, algumas coisas que as famílias poderiam fazer, que às vezes nos deixavam tristes. Contava a história da minha avó, que a minha avó falava, eles começavam a interagir, dizendo que a avó dele também dizia isso, e que eles não fossem colocar aquilo na cabeça, que era por causa da idade. Falando sobre superação, sobre fé, sobre depressão, ansiedade. Então, nós não sabemos como os nossos alunos chegam em sala de aula. Então, eu usava os textos para não perguntar diretamente, para que eles pudessem expor sem que eu precisasse perguntar. Então, eu vi que esses momentos antes da aula, né, uma acolhida, surtiu efeito também.
Outra dica interessante é o lúdico. Eu não aconselho o lúdico contínuo em todas as aulas, porque o lúdico ele deve vir em conjunto com a aprendizagem. E o foco da SAEB é um simulado muito extenso, nada lúdico. Eu usava o lúdico uma vez por semana, para não ficar a aula tão cansativa, mas que eles precisam ser preparados para um simulado. Mas o lúdico também ajuda porque causa um descanso na mente. Uma aula divertida é muito bom tanto para os alunos como para o professor. A quinta dica: a adaptação das perguntas em todas as atividades de interpretação textual com base nas perguntas SAEB. O professor ele recebe um livro e vê que as perguntas que são elaboradas na prova SAEB às vezes não são as mesmas ou da mesma forma que vem no livro didático, ou as perguntas que o professor ele trabalha com sua turma. Então, o que eu fiz? Todas as aulas de interpretação textual, eu sempre colocava 2, 3 questões de acordo com que os escritores que vinha pedindo de livro que chega na escola. Outra coisa interessante também depois do simulado, focar, fazer um diagnóstico qual descritor a turma teve menor desvantagem, né? Qual foi o descritor que a turma deixou a desejar? Sempre tem aqueles descritores que eles aprendem mais rápido e outros que a turma é mais lenta para absorver. A sexta dica: um simulado uma vez por semana com 10 perguntas e uma vez por mês com mais perguntas. Dia de sexta-feira eu sempre fazia um simulado com 10 perguntas, que era o resumo que eu falei. Outra coisa também, olhar na prova e no gabarito. Se o aluno preencheu a mesma coisa que ele preencheu no gabarito, ele preencheu na prova. Às vezes, ele preenche, marca uma questão na prova por pressa para sair, ele marca outra no gabarito. Isso dificulta, né? Trabalhar também o gabarito. Eu trabalhava também uma vez por semana nesse simulado o gabarito, para que quando chegasse o dia da prova eles estivessem com prática em preencher o gabarito. A sétima dica: como interpretar um texto. Os alunos têm muitas dificuldades em ideias implícitas e ideias explícitas. Tem esse texto aqui, o autor dele é desconhecido, que é o texto Empinando Pipas. Eu gosto muito de trabalhar esse texto para explicar para o aluno as ideias importantes dentro de um texto para poder interpretar de uma forma correta. Então, o que é que eu faço? Esse texto aqui é muito bom. Quem puder baixar na internet, um jornal é melhor do que uma revista. Você segue essa frase, essa oração, e consegue encontrar melhor, porque ele não tem título. O título é Empinando Pipas, mas na grande maioria não vai ter título, porque é uma metodologia, né, que postaram na internet, que é para o aluno imaginar qual é o título. Então, o que eu faço? Eu pego a lousa e juntamente com a turma eu vou selecionando as ideias mais importantes. Um jornal é melhor que uma revista. Se o jornal é melhor, permanece o jornal, retira a revista. Um cume ou encosta é melhor. Se é melhor, permanece. No início parece que é melhor correr do que andar, então permanece o correr. É preciso experimentar várias vezes, prega várias partidas, é fácil de aprender. Criança pode achá-lo divertido. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas, às vezes, fazendo ao mesmo tempo
Contudo, isso pode causar problemas, é preciso muito espaço. Então, são dicas que eu retiro do texto junto com o aluno e digo para ele, depois que eu retiro essas ideias, vamos pensar do que se trata. Então, as ideias que daqui eu já acho desnecessárias, eu vou retirando. É cansativo no início, mas com o passar do tempo o aluno não vai precisar fazer mais isso, ele faz rascunho mesmo no texto. E é uma dica muito boa, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Foi uma professora que eu aprendi, o nome dela é Franciane, eu acho que é esse nome, em um curso que eu fiz no Senac, aqui em Maceió, e ela deu essa dica e eu guardei essa dica, passo para os meus alunos e dá muito certo. A 8ª dica, revisando sempre os escritores com maior dificuldade, fazer diagnóstico dos simulados e conversar com a turma. Eu coloquei aqui 2 imagens, né? O diagnóstico que o professor faz na lousa, aquela revisão, aquele resumo, só que tem aluno que não consegue absorver. Então, o professor tem aqui a 2ª imagem, vai até o aluno. Essa dica é muito boa, é muito cansativo, né? A gente sai do birô, ir até o aluno, às vezes se agachar, conversar com ele, perguntar qual é a dúvida, você chega em casa bem cansado. Mas é satisfatório para a aprendizagem do aluno esse diagnóstico aqui junto com o aluno. Tem aluno que não consegue absorver da lousa e tem vergonha de perguntar. Então, eu apliquei aqui, foi uma coordenadora que eu tive, ela me deu essa dica e eu apliquei e deu muito certo. O nome dela é Abigail, uma coordenadora que eu tive, muito boa mesmo. A 9ª dica, encontrando junto com o aluno as pistas que levam as respostas nas interpretações. Como eu falei na dica passada, existem dicas, né, que ela parece ser contínua. Eu coloquei aqui 2 pistas. A mente do aluno quando lê o livro, às vezes é bem rápido e às vezes é aqui, a 2ª imagem dá muitas voltas. Então, é importante o professor junto com o aluno levar o aluno a encontrar as pistas dentro do texto para facilitar, porque no dia do simulado da SAEB, que vai contar também ao tempo, então ele precisa interpretar rápido. Apesar de Augusto Cury dizer, né, que a rapidez ela não ajuda na aprendizagem, mas em SAEB o aluno tem que ser rápido. E a 10ª dica, dicas de chute para as questões que o aluno não sabe a resposta. E não deve chutar sem chutar sem objetivo. Eu coloquei aqui uma reticência e nem deixar em branco. E veja aqui que eu coloquei 2 imagens, que existem vários tipos de chute. Quando nós fazemos pré-vestibular, cursinhos lá, eles ensinam dicas de chute, né? Então, eu aprendi algumas. E cada professor tem a sua forma de dizer para o aluno. Eu não digo para o meu aluno que ele chute na prova. Eu dou essa dica uma semana antes da prova, depois de ter trabalhado todas essas dicas, que se ele não sabe de forma alguma a resposta, ele faça um chute, mas faça um chute bem consciente. Então, são essas 10 dicas que eu preparei para vocês, espero ter ajudado de alguma forma. E muito obrigada. Ficou cortado aqui, o A está aqui embaixo e o ponto de exclamação também, mas espero, né, que tenha ajudado de alguma forma. E uma boa sorte a todos.